Olá, eu sou a Elda de Donato e estamos aqui para mais um episódio do Sercom Talk. Hoje o tema é seguros, mercado de seguros. Por que que a gente escolheu esse mercado? Além da Sercom estar se especializando muito em seguros, nós temos cada vez mais abrangência nessa área. Nós também temos um mercado que cresce, segundo a SUSEP, 7,7. Esse ano cresceu 7,7 diante dos outros mercados, e mesmo com todas essas variações de clima, mesmo com toda essa crise macroeconômica, mesmo com as guerras, a gente vê que é um mercado que continua em ascensão e muito criativo. Então, para a gente falar sobre isso, que é um assunto bem interessante, eu trouxe aqui o Bruno Mascarenhas, que é da ACAD. Ele vai falar um pouquinho sobre a ACAD e sobre a trajetória dele. O Márcio Belotto, que é da HDI, que também, né, cuida de seguros, sobretudo de automóveis. E o Fábio Pansi, que é responsável, que é o superintendente da área comercial da Sercom e que é um dos especialistas também em seguros e vai agregar bastante a nossa conversa, né? Então a gente pode começar. Quer falar um pouquinho, Pansi? Fica à vontade. Sim, fala. Primeiramente, acho que é um tema muito bacana, muito legal. Obrigado pela presença dos dois, de todos, né? E eu acho que falar um pouquinho da minha trajetória e um pouquinho do nosso momento, né? Minha trajetória, ele veio do mundo de seguros e cobrança. Sempre trabalhei nesses dois segmentos. E seguro, sobretudo, com grandes empresas, líderes de mercado, e as pequenas também, muito nichado nos produtos de auto, vida e celular, bicicleta, enfim. Tem uma experiência bacana para a gente poder compartilhar aqui um pouco o tema. E já estou há 25 anos nesse mercado, nesse segmento, e vamos trocar uma ideia muito bacana aqui hoje. Nasceu nisso, né? Márcio, e você? Você também está há 25 anos? Eu não, eu devo estar uns 40 anos, porque eu comecei com 5, né. Bom, gente, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, é um Nada que prazer, um agradecemos. privilégio, né, estar aqui com vocês. A Sercom é uma companhia que eu admiro muito, né, a gente tem uma grande admiração, né, uma companhia que a gente, está sempre olhando com um olhar especial. E estou muito feliz aqui de estar aqui com vocês para poder falar sobre um tema que eu sou tão apaixonado, né. O mercado de seguros é um mercado incrível, muito resiliente, né, que representa já bastante do PIB brasileiro, né, e que tem um potencial de representar muito mais. Então, para quem não trabalhou com seguros ou não teve oportunidade, né, pode parecer um tema chato, né, um tema sisudo, mas não é, né. É um Dinâmico, tema né? super dinâmico, apaixonante e que a gente tem um nível de aprendizado e oportunidades infinitas, assim, é muito legal. E você na HDI, como é que é? Você cuida, você me falou que você cuida de operações, né? Como eu também. Como é que é? Porque assim, além de seguros, eu acho que tem tudo a ver com gente e operações também. Então você é uma pessoa que cuida de gente, né? Como é que é isso? O nosso papel como líder é sempre zelar pelas pessoas, né, são elas que fazem acontecer, então no dia a dia. Mas eu na HDI, assim, até para falar um pouquinho da minha trajetória, né, eu tô no mercado de seguros aí há 20 anos, né, eu comecei no mercado de seguros na Unibanco Seguros, que era uma companhia que era super renomada, né, e foi aonde eu comecei a aprender e me apaixonar pelo tema, né. Eh, Nessa trajetória toda, eu sempre trabalhei em área técnica, né, sempre dentro da área de sinistro, dentro da área de operações, de serviços, e na HDI eu estou há 7 anos, né. E nesses 7 anos que eu tô na HDI também já cuidei de diversas áreas, né. Atualmente eu cuido de todas as operações de atendimento, né, todos os contact centers que a gente tem. Eu cuido da área de qualidade, que faz toda a avaliação de reclamações, de manifestações de clientes e corretores de seguro. E também cuido de toda a parte de serviços, né, toda a parte de prestação de serviços, assistência 24 horas, de automóvel, de residencial, e todos os demais produtos, vida e tudo mais. O carro-chefe é Eh, automóveis. o carro-chefe da companhia é automóvel,
mas a companhia está, nos últimos 3, 4 anos, ela investiu muito em diversificação, né? Então a gente tinha uma dependência. Quando eu entrei na HDI há 7 anos atrás, a nossa dependência, 90% do faturamento da companhia era automóvel, né? E nos últimos 2 anos essa diferença vem caindo bastante, né? A gente tem um desafio enorme de transformar isso num 70-30, né? O ticket médio do automóvel é bem mais elevado, então os outros seguros eles têm um ticket médio menor, então precisa vender muito para a gente conseguir ter representatividade, mas a gente está muito grande agora em todos os segmentos, né? No auto, no vida, a gente tem muitos colegas chegando, acho que a gente divulgou bastante no mercado aí da Sompo, né? Da Sompo Seguros, né? Que a gente adquiriu toda a parte de massificados, e os colegas da Liberty que estão também agora chegando e integrando aí nosso time, nosso grupo, e que trazem muita expertise, né? A Liberty era aquele concorrente que a gente olhava para o lado e falava assim, ó, eles fazem tanta coisa legal lá, eu quero saber como é que é, sabe? Sim. E agora a gente está tendo essa oportunidade de aprender juntos e construir aí a melhor e a maior seguradora do Brasil. A gente vai chegar lá. Ou seja, além do segmento de automóveis, você também está partindo para outros segmentos com outras empresas dentro do grupo, ou seja, você está numa fase de fusão, que é uma fase muito simples. Essa Super fase divertida. que o Bruno também já passou, porque a ACAD ela já foi a Argo, né? E ela teve uma fusão, foi o ano passado, que eu me lembre, né? Porque a gente tem uma parceria aí, Sercom e ACAD, em que a gente até fez a revisão dos processos de vocês, né? Jornada do cliente, muito bacana. Então, a Argo é uma empresa, a ACAD, desculpa, a ACAD é uma empresa bem diferente das outras, né? Com relação a seguros. Quer falar um pouquinho de você, Claro. da tua trajetória e da ACAD em si, dos seguros da ACAD? Lógico. Primeiro, obrigado pelo convite, assim, é realmente muito bacana a gente poder participar e falar do tema do nosso dia a dia, né? Acho que quanto mais a gente divulgar, mais o seguro deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Acho que é super importante esses espaços. Então, a minha trajetória ela é mais de tecnologia, né? Então, eu tenho aí mais de 20 anos de tech. E somando as minhas passagens, eu passei por uma InsurTech no passado e agora na CAD, eu tenho mais ou menos uns 6 anos de seguro. E realmente é um mercado muito apaixonante, assim, tem uns desafios muito bacanas. Apesar de parecer muito burocrático, ele tem muito espaço para inovação, assim, né? Para quem gosta de trabalhar com dados e informação, ele é um prato cheio, né? Já Imagina que a gente melhorou tem muito, né? muito, vem melhorando ano a ano. E até nessa questão que você trouxe de cenário macroeconômico, recessões, etc., o mercado de seguro é um mercado que continua forte, né? As pessoas acabam vendo mais o valor do seguro quando a gente tem problemas. Então, a gente acaba vendo isso com muitos bons olhos e trazer a empresa sempre como alguém que está ali para proteger e ajudar os seus segurados. A CAD, como você comentou, ela vem da Argo, então a Argo chegou no Brasil em 2012, né, do grupo americano. E aí em 2021 para 2022 a gente adquiriu, né, então a GP e a Cyberlabs adquiriram o ramo brasileiro da Argo, e aí é tudo agora nacional, tudo brasileiro, e a gente veio com uma pegada de trazer bastante inovação, aproveitar todo essa massa de dados, essa inovação que já tinha, né, então a Argo já tinha um reconhecimento legal de tech e potencializar cada vez mais, né? Então, dando ferramental para o corretor, analisando e facilitando processos. Então, a Sercom é um grande parceiro nosso na parte de atendimento, né? Então, ajudou a gente a revisar alguns processos que muitas vezes acabam ficando mais burocráticos, mais difíceis, porque Obsoletos, né? obsoletos também. Então, a gente fez toda essa revisão. Agora, a gente vai começar um trabalho de ver o que realmente precisa, o que não precisa ter ali. E a gente tem trazido muito tecnologia justamente para apoiar isso, né? Então, como que eu ajudo o meu atendente na ponta a fazer muito melhor o trabalho dele, atender com muito mais qualidade e que a gente possa também ouvir o nosso segurado, o nosso corretor e conseguir melhorar os nossos processos internos. E você, qual o principal seguro? Que eu acho o Ah, máximo. a Bicicleta. gente tem bicicleta, a gente é líder de I&O no Brasil, então a gente trabalha muito forte com responsabilidade civil profissional. Explica um pouquinho para a gente
o que que é a responsabilidade social, Claro, claro. porque eu estava falando até com eles agora há pouco, que aqui no Brasil deveria ter aquele seguro contra, doenças mentais, né, seguro contra feminicídio, que está muito, né, em voga agora, racismo, tem muitas coisas que a gente poderia, explorar aqui no Brasil. Mas me fala um pouco sobre responsabilidade civil, Claro, como é que claro. é? O seguro de responsabilidade civil profissional, ele serve basicamente para qualquer profissão que tenha um contrato, que tenha um acordo com um cliente e venha a cometer erros ou seja processado ou tenha algum tipo de reclamação. Então, principalmente, a nossa carteira é médico, advogado, dentista, a gente atende clínicas, então são aquelas pessoas que às vezes estão fazendo muito bem o seu trabalho, mas eventualmente ou cometem algum deslize ou alguém acha que o trabalho não foi bem feito e resolve processar, abrir uma reclamação. A gente dá toda uma proteção, então a gente tem desde uma sala de emergência, então o nosso segurado pode ligar ou entrar em contato via WhatsApp com essa sala de emergência e pedir conselho, pedir um suporte ali, né, do tipo, poxa, chegou alguém aqui gritando, dizendo que vai me processar, o que que eu faço? Até realmente apoio jurídico. Então a gente pode cobrir os advogados que o cliente contrata, né, tem um limite, mas a gente cobre, ou a gente tem os nossos próprios escritórios que a gente indica, que vão dar todo o apoio ali durante o processo e até eventualmente se a imagem da pessoa ou da clínica for manchada, a gente ajuda depois a restituir, a pensar num processo ali. Então é um seguro bem completo, não é à toa que a gente acaba tendo um market share muito grande hoje, né, sendo líder. Mas a gente tem outros seguros, a gente é bem forte em transportes, então somos top 5 em transportes. Né? Basicamente, a gente tem o seguro de transporte nacional e internacional e de cargas avulsas. A gente está lançando agora, né, a gente lançou recentemente o RC para transportador, que de uma liminar que saiu recentemente, a gente já foi um dos pioneiros ali para lançar esse produto. E ano passado a gente lançou o Cyber, que é um seguro muito interessante para os dias atuais, que é o do seguro cibernético, que protege muito contra ataques, mas não é o seguro numa perspectiva tradicional de só te proteger depois que acontece alguma coisa. A gente traz também todo um sistema protecional, Prevenção análise de mesmo. prevenção, análise de vulnerabilidades. Então a gente dá um pacote bem completo para garantir que o segurado não tenha problemas, mas caso tenha, aí tem um seguro que cobre esse risco. Pois é, a gente vê que o mercado de seguros ele é primordial para qualquer país, sobretudo o Brasil, porque a gente vê o agronegócio tem que ser protegido, como você falou, das cargas, né, do transporte. A gente tem aí não só seguros de automóvel, seguros de vida, mas é uma criatividade que não tem fim. E assim, você estava até falando de vendedores, né? Não são vendedores, são corretores. Por quê? Porque eles fidelizam o cliente. Se eu faço um seguro, eu quero me sentir protegida, proteger meu patrimônio, proteger minha vida, e aí eu coloco isso na mão de uma pessoa em que eu tenho que confiar. Então, eu confio nessa pessoa e vou tentar renovar sempre com ela. Eu acho que esse é o processo, né? A gente tem que tentar fazer isso. Você vê um pouco de... O que você vê dessa estratégia que é usada hoje para ter os clientes Acho que o fidelizados? Bruno trouxe uma questão muito bacana que não é só o produto, não é só a cobertura, mas a parte processual. Isso eu acho que é bastante interessante e que é muito do que a gente tenta aplicar lá dentro da Sercom também com a nossa área de CX, área de mapeamento, de processos, de melhoria, enfim. Não olhar para o tema pura e simplesmente simples, mas olhar por trás dos bastidores qual a causa raiz daquilo. Então, a hora que você consegue, o Bruno trouxe muito bom, atacar a causa raiz, internamente, a parte de sinistro, a parte de vendas, ela tem uma capilaridade, um entendimento de quem está comprando, isso muito mais forte, né? E eu acho que para eles é um pouco até mais complicado pela quantidade de diversificação de produtos diferentes. Então, você não ser refém de um único produto e você diversificar esse pacote de serviços, ele é muito bacana e eu acho que entra muito numa Fideliza o linha. cliente, né? A Sim. parte Fideliza o de teu cliente. transportes, por exemplo, que a CAD faz, você pode pegar a parte de varejo, a parte de agro, o agro que está crescendo absurdamente muito, inclusive a HDI entrando nesse segmento e pegando toda
entendendo, né, toda a dinâmica do negócio, eu acho que tem um espaço muito grande para a gente poder percorrer no nosso mercado de um nicho que ainda está pouco explorado, né? Sim, assim, o mercado de agro praticamente é quase inexistente, né? Assim, a gente tem algumas companhias que trabalham nesse segmento, mas ele é um seguro que, talvez por não ter uma penetração tão grande, ele fica um pouco antisseletivo, né? Mas ele tem um potencial gigantesco. O Brasil é um mar de oportunidades. Então, para onde você olhar, você vai ver uma oportunidade. Você deu alguns exemplos aqui e tal. E a gente enxergou no agro como algo que tem potencial, que a gente consegue contribuir também para o crescimento do país e até para a parte cultural. Mas é um desafio, porque é um produto que a gente não tem tanta expertise. Então, no caso da HDI, a gente buscou um parceiro, né? De fora, que tem muita expertise nesse segmento, é líder de mercado, é parceiro nosso fora do Brasil e que está trazendo toda a parte de know-how, conhecimento, para que a gente possa trabalhar bem os modelos preditivos, a parte de pricing, né, Eu acho que com a expertise E deles. adaptando ao A Brasil, realidade né? A brasileira realidade aqui. Eu acho que brasileira. complementando o que o Márcio está falando, essa expertise de fora do país, eles que já têm experiência com muito mais de ciclones, furacões, enfim, essa parte de disaster recovery mesmo, de clima, lá fora isso é muito mais comum. A gente está começando agora, né? Com terremotos, furacões, enchentes. Pois é. Então, trazer tudo isso para dentro da perspectiva do seguro é um processo muito complexo e pode inviabilizar ou não todo o negócio, né? Então, Sim. trazer essa expertise que você comentou de fora, eu acho que é bastante importante, né? E inovar em estratégias, né? Com essas mudanças, não só a inflação, não só os juros altos, não só a nossa crise, mas também, por exemplo, as mudanças climáticas, como ele falou, coisa que não acontecia antes no Brasil. Como é que vocês se adaptam? Como é que a empresa se adapta? Por exemplo, o mercado de automóveis. Imagino como deve ter sido com essas chuvas em São Paulo. Como foi para vocês, né? Os carros que vocês tiveram que assegurar que ficassem novos. A questão climática ela sempre foi pauta, né, e tema das nossas operações, né, porque eventualmente a gente sempre tem algum evento em nível nacional, né. O sul do Brasil, assim, não Sofre passa muito, né? ileso, não passa. Não, Mas o fenômeno que a gente está vivendo é que nesses últimos 2 anos tem se intensificado muito mais, né? E aí a gente tem um papel que vai além de ser um grupo que faz o seguro, que oferece os produtos, né? Que é também ajudar a aculturar um pouco mais o país e as pessoas a pensar na proteção, né? Porque é muito triste, né? A gente na HDI, a gente tem um plano bastante estruturado para a crise, né? Então a gente tem um nível executivo todo envolvido, né? E um grupo que faz a avaliação para cada evento climático relevante que a gente identifica em nível nacional, né? Então, você citou São Paulo, né? São Paulo acaba sendo menor dos o menor dos problemas. nossos problemas, porque a gente está falando de uma cidade gigante, né? Que tem muita infraestrutura para poder lidar com situações críticas. Assim, a gente viu o litoral de São Paulo há pouco tempo ali, que foi uma situação que passou de todos os Tem limites. tem esgoto, né? Imagine. Mas quando a gente vai para o sul do Brasil, e o sul é onde a gente tem uma representatividade muito grande. A gente é líder de mercado em algumas regiões do sul, e agora com o grupo somando as demais companhias, a gente vai ser líder nos 3 estados ali do sul. Lá no sul, eles estão muito mais habituados com essa situação climática, porque faz parte do dia a dia das pessoas. Mas ainda assim, o nosso papel, né? Você comentou sobre o corretor de seguros. O corretor, ele é fundamental no nosso negócio, né? A gente não existe sem o corretor de seguros, porque a qualidade da venda é que faz a diferença na hora da gente conseguir atender um cliente, né? E dar para ele a segurança que ele espera na aquisição de um produto de seguros. O produto de seguros, ele é um produto complexo para o consumidor final, principalmente quando você sai da linha do automóvel, né? O automóvel, todos nós conhecemos, é um produto mais simples, mas mesmo quando você vai para um seguro residencial ou para um seguro empresarial, para cada tipo de risco, você tem uma cobertura. Então, o corretor, ele conhece o cliente,
né? Ele tem esse papel de conhecer o cliente, entender a necessidade, entender as preocupações do cliente para oferecer o produto que vai deixar ele tranquilo em relação aos riscos que ele tem, né? E sem o papel do corretor, seria impossível a gente conseguir Acho que ter uma penetração nesses você puxou um produtos. gancho bacana, Márcio, que é a parte de vida, né? O seguro de vida. Hoje em dia a gente tem praticamente 95% dos seguros de vida sendo coberto com a parte de doenças graves, que é um câncer, uma doença emocional, alguma coisa bem mais grave, porém, somente 5% desses 95% ele tem a cobertura completa. Por quê? Porque tem escalas de cobertura. Então, se o câncer está em grau leve, em grau médio, em grau grave, somente hoje, no nosso país, só tem cobertura para 5% do que é grave. Todo o restante, você tem ou não tem a cobertura, ou tem uma cobertura parcial. Então, quando você fala do corretor, se ele não entende muito bem essa dinâmica do score de quem está contratando, né? Qual é o tipo de contratante ou empresa, pessoa física ou jurídica, quem está contratando seguros pode colocar também um grupo de pessoas muito em risco nisso, né? Sim, pode gerar frustração, Sim. né? Porque, assim, a gente realmente entende assim, o corretor como muito importante em todas as vendas, né, consultivas. Ele faz esse papel, né, no país. Cria Mas vínculo com o teu cliente. ele cria o vínculo, ele ele faz a é, conexão com o cliente, é, mas o principal é essa relação. É ele conseguir realmente, ele conhece o cliente. Ele está isso mais aí. próximo do cliente ali na aquisição. E ele consegue direcionar para o melhor produto, porque é muito frustrante. Nos eventos climáticos, a gente teve essa situação aqui, a mais recente aqui em Santa Catarina, né, ali na região mais de próximo a Blumenau, é extremamente triste. Você vê regiões com uma infraestrutura baixa, as pessoas perdendo tudo, e tem pessoas que contrataram a pólice de seguro, mas com as coberturas inadequadas. Então elas acabam naquela situação, ao primeiro momento ela acha que ela tá Coberta. tranquila do ponto de vista financeiro, né? Ela olhou ali, olha, perdi as coisas que eu construí durante anos, tal, mas eu vou ter pelo menos um amparo aqui para eu conseguir me recuperar. Mas uma compra de produto com as coberturas inadequadas frustra esse cliente. Esse cliente vai ficar ali. Ele foi desavisado. Na desavisado. verdade, o consultor lá na ponta não deu o produto adequado, né? Eu estava lendo uma reportagem que teve um evento de seguros enorme, que é a COP27, que acontece lá fora, acho que aconteceu no Egito, em novembro do ano passado. E eles estão colocando um score para fazer a avaliação do patrimônio, né? Que seja ele o carro, a casa, a carga, e também do contratante. Então, o seguro ele vai ser, a pricing desse seguro ele vai ser composto por pesos. Peso de quem contrata e peso da cobertura, da casa, do automóvel. Então, esses dois pesos que vai fazer a modelagem de pricing, porque hoje é só do produto. Então, tem muito aquele, do alto principalmente, né? Põe no nome da minha mãe que vai ficar mais barato. E aí depois lá na frente acontece alguma coisa e a hora que ele vai usar, fala, puta, não era você, era sua Era a mãe, então não falta tem de cobertura. transparência, né, E que aí gera esse isso. score que eles estão... Tem uma ferramenta que vai vir agora, uma modelagem desse score que eu acho que vai ajudar bastante sobre isso. Né? Inovação. E as mudanças climáticas afetaram muito a CAD, vocês lá, como é que ficou isso? A gente tem um impacto mais indireto, né? Então, por exemplo, no transporte, como o preço das coisas acaba subindo, né? Então, se a gente tem eventos muito sérios, afeta plantações, afeta commodities em geral, o preço da carga sobe, então o preço do transporte também sobe. Então a gente leva um tempinho para impactar, mas a gente também é impactado. E o que a gente tem feito foi aplicar muita inteligência artificial nos nossos processos. Então, assim, ano passado a gente fez uma análise muito forte de sinistralidade da carteira de transportes, de olhar quais são as rotas que tendem a ter mais sinistros, onde que a gente está tendo mais perdas e modelando o preço para a gente conseguir equalizar essa conta e atender bem todo mundo, né? Porque no final das contas é um seguro que visa sempre atender e resolver os problemas de quem está contratando, né? Bruno, acho que você comentou fora aqui do bate-papo, você tinha comentado um negócio legal lá da CAD, que quem está fazendo o processo de avaliação hoje dos seguros na CAD não é mais
não é que não é mais, não vamos atribuir 100%, mas tem uma área de risco muito forte atrelada no Sim. processo de avaliação. Porque as áreas contratantes do Brasil e fora do Brasil, acho que uma diferença muito grande é que quem contrata aqui no Brasil é a área financeira. Então, assim, quanto custa o seguro? E lá fora tem uma cultura diferente, que é quais as coberturas, qual é o problema que eu preciso ter. Então, tem uma área de risco atrelada em cima do produto e que vai moderar essa pricing diferente, né? Fala, Sim. pô, não é só o custo, mas tem toda uma cobertura. E vocês têm essa cultura muito... A gente internamente tem um time muito forte, tanto de subscrição quanto de pricing atuarial, que, que realmente olha para cada risco com um olhar específico para entender assim o que faz sentido para aquela pessoa, o que não faz. Estamos falando para os grandes riscos, né? A gente tem uma área boa de massificados também, que também teve esse olhar, mas num olhar mais genérico. Então a gente faz esse olhar e a gente, puxando o gancho dos corretores, a gente também tem todo um cuidado de explicar e educar os corretores nos nossos produtos. Como a gente não tem auto, a gente não tem residencial, que são seguros mais tradicionais, o pessoal está mais acostumado, a gente precisa explicar e conseguir educar os corretores a venderem esses produtos, Sim. para não ter esses problemas. Então a gente tem criado toda uma gama, a gente tem os vídeos, a gente tem o Academia, que a gente publica vídeos no YouTube, a gente faz webinar explicando como que funcionam os nossos seguros. Então a gente fez alguns recentes de RC profissional, em que a gente falava, olha, essa cobertura, o que ela cobre efetivamente? Ela cobre isso, isso e aquilo. E casos de sinistro, se você tem um sinistro X, é essa cobertura que vai te atender. Se é um sinistro Y, é essa cobertura que vai te atender. Assim, os nossos corretores conseguem também, na hora da venda, na hora de conversar com o segurado, explicar certinho o que está sendo contratado e até trazer essa visão, assim, não só do seguro como um risco, mas como um colchão, né? Aquela rede do malabarista, sabe? Do trapezista, que assim, olha, se acontecer alguma coisa, a gente está aqui Sim. para te proteger, para te ajudar. Esclarecimento, né? Eu acho que essa é a Exato. palavra. Eu acho que você levar uma cultura forte de esclarecimento para os clientes do que está sendo, com toda a clareza, qual a cobertura, que é o colchão, né? Você deixar isso de uma forma muito ampla e muito abrangente para todos os que contratam é um problema menor. A gente vê a evolução, né, desse mercado que começou lá em 1970, 1980, que aí sentiu-se a necessidade de fazer todo o atendimento que hoje vocês costumam usar os call centers cada vez mais, né, muito mais fácil do que internalizar, porque aí vocês têm o serviço especializado, que é o que hoje a gente faz aqui, que a gente tem se empenhado e tem o foco em fazer, mas tem também uma coisa que vocês têm falado, tá? Além da melhoria no atendimento, então a burocracia a gente está tentando reduzir, porque eu me lembro, lá no começo, meu tio é corretor, beijo tio, meu tio é corretor, então ele me fidelizou, né? Porque ele sabe o que eu preciso, qual é o melhor, ele já me liga, e acho que todo mundo deveria ter um corretor assim do coração, né? Quem não tiver. Sim. Porém, eu lembro que eu tinha que assinar uma papelada enorme e hoje é tão mais simples, né? Então a inovação veio aqui para ajudar o cliente, para simplificar. Mas tem uma coisa que vocês têm falado que me chamou a atenção, a cultura. Como é que é a cultura do brasileiro? Tipo, depois que a casa caiu, eu vou lá, depois que eu fui assaltada, eu vou lá e faço seguro. Depois que o meu carro caiu na enchente, eu vou lá e faço seguro. Como é que está sendo isso? E como é o papel das seguradoras? Porque assim, deve ter uma estratégia por trás, né? Além da inovação, tem que ter o marketing de vocês, tem que ter uma comunicação forte para mudar esse cenário, porque eu acredito, ainda mais que vocês têm parcerias com o pessoal de fora, como é que é isso, né? Eles chegarem aqui e se depararem com essa cultura. Vamos falar um pouquinho disso? Como é que é isso? Eu acho que o brasileiro não está tão acostumado a contratar seguro, né? Vide o seguro alto, que é o carro-chefe nacional, ele tem uma média baixa penetração nos carros brasileiros, né? Não é todo mundo que tem. E quando a gente fala de alguém de fora, as pessoas até se chocam, né? Já trabalhei com o pessoal de fora que falava, nem todo mundo tem seguro, toma cuidado.
Eu não acreditava. Eu falei assim, como Sério? assim não é todo o carro segurado? Pois Né? é. E se alguém bater em mim? É. Então contrata bem o Mas seu. isso é uma cultura muito regional, né? Sim. Eu trabalhei com algumas empresas do Sul, lá de Florianópolis, você que falou bastante do Sul, e lá em Florianópolis, eles não têm a cultura de contratar o seguro alto. Só que eles se preocupam mais Olha que com oportunidade. seguro de vida. Não, só que eles se preocupam mais com a vida, assim. E a cultura, você falou de cultura, né, no brasileiro. O brasileiro tem a cultura de proteger o seu automóvel, mas não faz um seguro de vida. Como é que você dá mais valor pro automóvel do que para a vida? Então, É a hora que você verdade. começa a colocar essa correlação, é bastante. Aí vai a estratégia, eu acho que Qual é a das grandes estratégia? seguradoras de falar assim, meu, se preocupa um pouco mais com a vida. Pandemia, né? Pandemia, eu acho que trouxe muita gente para se preocupar com a parte vida. O que que eu preciso de proteção para a vida, visto que não tinha ninguém com hospitais, com atendimentos. Então, como é que foi um pouquinho do vida de vocês lá? O seguro de vida, ele culturalmente no Brasil tem esse desafio, né? A pessoa esquece que assim, poxa, eu vou pagar isso aqui por tanto tempo e que benefício O que que eu que eu vou ganho com isso? usufruir, né? Mas assim, o seguro de vida não é para Acontece. quem compra, né? É. Pelo menos o objetivo não é esse, né? É para a família. Então, a gente tem essa característica no Brasil de forma geral, né? Você tem algumas regiões aí que você tem uma cultura de um produto ou outro, mas sempre vai estar muito relacionado com as experiências anteriores. Então, quando a gente vai para o sul, a gente tem uma cultura também de maior penetração nos produtos de residência, nos Sim. produtos de empresa, né? Porque eles estão habituados a lidar com eventos climáticos, com riscos são mais iminentes, eles estão mais acostumados, né? Quando a gente sai dessa região, aí a gente já tem um pouco mais de dificuldade. Mas a gente pode olhar por dois olhares para isso, né? Assim, ou como é, um olhar de, poxa, mas a gente não consegue, é difícil, né? E é difícil, tem um desafio gigante que ele vai além da gente, né? Ele vai além das seguradoras, que aí a gente conta muito com a SUSEP, que está realmente trabalhando muito forte aí para a gente expandir o Regulamentação, mercado, né? né? É. Regular, simplificar, deixar o seguro mais. Até vou usar um termo aqui do Gustavo Doria, que é um, é uma pessoa muito importante aqui no nosso segmento, né? Ele faz alguns eventos aqui sobre seguros, né? E envolve bastante o mercado. E eu gosto muito do termo que ele usa, né? A gente precisa, como companhias de seguro, deixar o seguro sexy, né? Ó, charmoso, Eu legal. acho, assim, é uma Gostei. palavra que resume, sabe? Porque Atrativo, né? atrativo, ele tem que ser atrativo. A pessoa tem que entender que no momento da verdade, né, na hora que ela precisa de alguma ajuda, a gente vai estar lá para isso, né? Até para vocês terem uma ideia, assim, a nossa estrutura de pós-venda, de atendimento, time de sinistro, time de operações, ele é gigante. Onde a gente tem mais investimento na companhia é para garantir atendimento. A gente investimento e assim, e não é tecnologia, porque hoje a tecnologia virou commodity, né? Assim, Verdade. todo mundo tem WhatsApp, de alguma forma, mesmo para conectar em sistemas legados, a gente encontrou alternativas com a ajuda de vocês e de empresas desse segmento, mas pessoas, né? A gente em capacitação. Então, onde a gente investiu Eu acho que muito uma das É uma empresas, em uma capacitação. das empresas que apostou nesse seguro sexy, né, que você comentou, e chamou atenção e tá bastante gente aderindo, é na galera de Uber. Todos os Uber não, né? Mas a Uber foi a empresa que puxou esse carro-chefe, mas de todos os aplicativos e para motoboy, que é o de acidentes pessoais e o renda protegida. Porque assim, é uma galera que fica vulnerável todos os dias. E aí eles pegaram só esses dois temas, não é um seguro completo, mas eles pegaram esses dois temas que vai direto ao interesse, né, do público de transporte e dos motoboys, e isso está crescendo cada vez mais. Então foi uma iniciativa da Uber, mas que está todo mundo aderindo também. E é muito legal, porque você massifica, né? Porque quando você começa a massificar, É. né? Você começa a tornar o produto mais viável. Você consegue ter um preço menor, você consegue ter mais pessoas com possibilidade de adquirir aquele produto. E aí a gente começa a ganhar mais espaço para crescer, sabe? Um produto que é antisseletivo, que só vai comprar
quem tem alto risco de precisar usar, ele se torna um produto caro, né? Então é muito legal esse tipo de Você vai pelo iniciativa. aculturamento, né? Seus dois amigos que sofreram alguma coisa e conseguiram, tiveram aquelas coberturas, o cara que não tem fala, opa, aconteceu com meus dois aqui do lado, vou fazer também. Que aí o outros dois faz e aí vai cada vez mais aculturando e massificando e aí fica mais barato, né? Fica mais isso aí. acessível para todo mundo. O corretor tem que ser um pouco psicólogo, né? Porque ele precisa colocar, envolver, né? E mostrar a realidade, né? Até uma mudança cultural mesmo, né? Isso não é fácil. E assim, até alguns anos atrás, né, existia uma preocupação aí, a gente via uma preocupação muito forte aí dos corretores, né, de que a tecnologia ia atrapalhar a vida deles, né, ia tornar, assim, eles obsoletos, né, para poder fazer o processo de venda, para participar aqui de forma mais ativa, mas o que a gente está percebendo aqui nos últimos anos é exatamente o oposto, né? A tecnologia está facilitando a comunicação e a gente também investe muito em facilitar a vida do corretor, né? A gente tem canais de atendimento específicos para ele, porque ele tem uma necessidade diferente. A gente tem diversas iniciativas específicas para o corretor, mas está facilitando muito a comunicação dele com o cliente, dele com as companhias, mas o papel do corretor, que é o conhecimento técnico, a expertise, a venda consultiva, ele vai ficar e está ficando cada vez mais importante, né? Porque a gente tem uma gama de produtos novos e diferentes e que estão ganhando representatividade e que trazem retorno, né? Muito grande. Esse processo de massificação ele precisa acontecer, né? Porque, por exemplo, a inflação afeta direto no preço do seguro do auto. A parte agora de saúde, você vê todas as empresas, minha esposa trabalha no segmento de saúde, na seguradora, e assim, estão todas infelizes, assim, principalmente depois dessa quebradeira que teve com a parte de pandemia, muitos incidentes e tudo, então eles tiveram uma sinistralidade muito grande. Então, assim, você não vê uma seguradora de vida, né, de saúde que está bastante contente. Então, você levando cada vez mais esse aculturamento e entrando mais pessoas, para o ano de 2024 e 2025, a tendência é só subir, por conta de inflação, por conta das sinistralidades. Agora, se essa massa de pessoas crescer, eles ganham um lastro que pode também melhorar a price, né? Sim, sem dúvida. Agora, falando um pouco em inovação, né? Você é de inovação e falando em inovação. A pandemia obrigou, a gente teve que engolir a inovação e, como ele falou, era uma lenda, né? No nosso segmento de call center também era assim, nossa, a tecnologia vai tirar emprego. Não, a tecnologia vai deixar as pessoas mais qualificadas, né? E vai deixar o trabalho do beabá com as máquinas. Então, a tecnologia veio para ajudar, não teve isso, era um mito, né? Era um medo e não aconteceu, né? E aí a inovação veio como um desafio, mas como uma grande oportunidade da gente poder ser criativo e trouxe diferenciais, né? Então, como é que é a inovação na ACAD, por exemplo? Quando a gente chegou, né, depois da aquisição, a gente trouxe essa mentalidade bem forte de inovação e até melhores práticas do mundo de tecnologia, né? Então, testar pequeno, testar rápido, garantir que a gente aprende rápido com os processos. E uma coisa que a gente tem feito bastante agora é integrar com o ChatGPT e entender essas novas tecnologias de machine learning e AI. Então, uma coisa que a gente criou que foi muito legal é um robô de atendimento interno que a gente disponibiliza no WhatsApp e ele tem todo o conhecimento da ACAD embutido e ele usa esse processamento de linguagem novo, então parece que você está conversando com uma outra pessoa, né? Óbvio que não não, a ideia não é fingir, não é se passar por um ser humano, mas fica muito próximo e ele entende contextos, então assim, né, como a gente estava falando do corretor, poxa, o seguro às vezes é mais difícil. Então, se você tem uma gama muito grande de seguros e muito específicos, é importante que esse corretor aprenda. Sim. Então, colocando todos os conteúdos, e inclusive, por exemplo, troca de e-mails, lógico que a gente anonimizou, mas perguntas frequentes e etc. que a gente tem tido, o corretor consegue se servir muito rápido. Então, ele consegue perguntar, olha,
sobre essa cobertura aqui, cobre risco tal? E aí o robô consegue responder super tranquilo, cobre. Ah, mas e se chover numa quinta-feira à noite? Ah, não, se for na quinta-feira à noite, também, tá tudo bem. Ele entende um contexto que antes os robôs, apesar de estarem muito já evoluídos, eles eram muito mais uma árvore de decisão. Então, sempre tinha aquele caso de exceção, né? Do tipo, putz, chegou aqui, a pergunta ficou muito específica, eu não sei responder. Hoje isso praticamente zerou. Então a gente começou a integrar com o ChatGPT 2 meses depois que ele foi lançado. A gente usa ele no nosso dia a dia, não só para atender, mas internamente. Então, análises internas, coisas internas, a gente tem usado muito dessa tecnologia também para aprender e potencializar. A gente fala muito de transformar as pessoas em super, né? Então eu quero o meu super corretor, eu quero o meu super atendente, eu quero o meu super subscritor, porque é o que você falou, o beabá ali, montar uma planilha, exportar um Excel, poxa, o robô vai fazer muito melhor do que a gente. Verdade, Agora, mais rápido. mais rápido, mas aquele toque humano, aquela parte que precisa estar ali, poxa, o ser humano nunca vai ser substituído. Sentimento, né? Não, é Exato. verdade. Então, assim, quando eu consigo ajudar o corretor, ele vai me falar, olha, eu tenho a Elda, que tem X anos, trabalha em tal coisa, tem esse carro, tem aquilo ali, qual é o melhor seguro para ela? Poxa, olha, tem um seguro aqui que encaixa perfeitamente com essas coberturas, com essas assistências e resolve super. Então, assim, é uma forma da gente potencializar o trabalho do corretor, porque imagina antes ele precisava ler páginas e páginas de conteúdo, interpretar, garantir que ele tinha entendido direito, às vezes precisava ligar para a gente. Hoje isso fica muito mais facilitado. Eu acho que esse ferramental que você comentou, que é a gente levar informação, mais conteúdo, com mais clareza para todo mundo, tanto para quem está atendendo e para quem está sendo atendido, né? Isso é extremamente importante. Dentro da Sercom a gente tem um ferramental muito bacana que trata esse processo tanto de treinamento, qualificação, capacitação, Reciclagem, sim. reciclagens, que consegue deixar mais na ponta ali do atendente, né? Na ponta de quem está lidando direto com o cliente final, de uma forma muito mais clara. Que ele não saiba a informação, ele consulta isso de uma forma muito simples. Aí ajuda muito a nossa amiga Elda, como operações, a Sim, fazer o entregável sim. muito melhor. É, E é isso também, né? Às vezes a gente acha que muitas vezes as pessoas veem os atendentes com maus olhos, poxa, ele não atendeu direito. Mas, poxa, se você pensar numa seguradora, você tem várias superintendências, várias verticais para cada seguro, pessoas mega especializadas. Como que você vai esperar que um atendente que consiga Saiba de trabalhar tudo, e né? saber de tudo ao mesmo tempo? sim. Entendeu? Não é real isso. Então, se você dá um ferramental bacana para esse atendente, ele potencializa o trabalho dele muitas vezes, né? A nossa ferramenta, ela vai além, ela vai desde o início selecionando o melhor operador ou o melhor analista para aquele cargo, para aquele tipo de atendimento. Então, eu sempre falo para a minha equipe, né? Vamos colocar a pessoa certa no lugar certo. Muitas vezes não é que ela não tem competência, ela não tem competência, as competências dela não são para aquela área ou para aquele segmento, mas para a outra. Vamos colocar. O importante é ter boa vontade, né? O importante. E aí entra a humanização. Na tecnologia, a humanização é muito importante. É por isso que entra a parte do CX, né? Que é você humanizar o atendimento, mesmo que seja feito por uma máquina. Mas a humanização é fundamental para a inovação. Eu acho Meu ponto de vista é esse, né? acho que a gente tem uma culpa, né? O mercado como um todo, que é atribuída para o operador de atendimento, enorme, né? Porque não sei se vocês já ouviram alguém comentar sobre a síndrome do pato. Sim. A gente tenta transformar o operador num Faz tudo pato, e não faz né? nada. Ele anda, ele voa e ele nada, mas não faz nenhum dos três direito. Né? Assim, como é humanamente impossível você ter ali uma pessoa que vai atender o telefone e que vai saber de tudo. Por mais que ela tenha ferramentas para consultar informação e tal, o cliente quer a informação no ato, ele quer falar com alguém que conhece e entende daquilo que ele precisa, né? E a gente, como clientes aqui, a gente também só quer falar com alguém quando a gente sai. A gente não quer uma informação básica de uma pessoa, né? A gente quer buscar essa informação sozinhos, né? E agora, quando a gente está numa situação mais crítica e mais complexa, a gente quer falar com uma pessoa. Então, quer ser o nosso ouvido. desafio é esse: É isso mesmo. é transformar, né, através da tecnologia,
essa qualificação da ligação que entra para entregar para a pessoa que tem melhor capacitação para poder atender Eu e acho que essa resolver. qualificação, ela vai ainda de encontro com um desejo das seguradoras, né? Que é o quê? Isso. A hora que a gente tem uma pessoa muito bem treinada, qualificada, e falando exatamente a linguagem que o cliente quer escutar, esse cliente não vai sair dali, ele vai ficar... a seguradora vai fidelizar ele, porque fala, pô, que eu sou bem atendido, sou bem esclarecido, tenho... Então, eu acho que é um dos pontos mais difíceis hoje das seguradoras pela concorrência de mercado, né? É deixar o cliente fiel por um tempo muito longo dentro da carteira. Então, A gente estava falando dos diferenciais, né, das seguradoras, vou falar um pouquinho do meu peixe, né? Quais os diferenciais da Sercom? A gente entendeu isso. Por quê? Porque a gente tem lá uma gama de segmentos dentro dos nossos clientes, de atendimento, de tipos de atendimento e de segmentos, né, de indústrias, e a gente coloca as pessoas num pool para fazer as melhores práticas para cada segmento. Então, essa especialização é importante, que falem a mesma língua. Então, a pessoa não entra na linha crua, ela já vai com as melhores práticas, tendo aquele tipo de treinamento, sendo selecionada para aquele tipo de trabalho, né? eu acho que Então, a SUSEP está olhando bastante para isso, né? Ela está descendo bem uma linha de entendimento e colocando novas regras, novas normativas que garanta isso para a gente, esse nível de atendimento que a gente precisa ter, né? Como colocar a pessoa certa, com a qualificação certa, mas assim, que a gente também não estrangule o operador, né? Não estrangule o atendente de tanta informação que aí ele pira. se a gente quer um atendimento humanizado, a gente tem que ter humanização também dentro das operações, né? É o básico. Tem que cuidar de quem Ter está um lá na bom ponta. Cuidar das ambiente, um bom pessoas. clima. Falando então de novo em diferencial, como é que vocês se veem? Como é que vocês veem a empresa de vocês no mercado hoje? Quais os diferenciais que vocês veem perante a concorrência? O que você vê hoje? Você estava falando de como está o ranking hoje. Conta um pouquinho, Para eu Márcio. responder essa pergunta, eu tenho que dizer que é o momento mágico que a gente vive agora, né? A gente tem muitas boas práticas, né, em termos de qualidade de atendimento dentro da HDI. A gente já conhece bem, né, porque a turma da Sompo está com a gente já tem um tempo, né, então a gente já está com as equipes integradas. Muitas boas práticas de qualidade de atendimento do time Sompo, e a gente está fazendo um merge de tudo isso. E agora o time da Liberty, né, que está chegando, né, para a gente se integrar. Então a gente tem a oportunidade de aproveitar não só a expertise, mas tudo de melhor que cada uma das companhias sabe fazer, porque cada uma vai ter o seu valor, né? Aquilo que faz de melhor, aquilo que entende de melhor. E esse é o nosso direcionamento estratégico da companhia. Então, assim, agora a gente vive um momento mágico, né? Aquele processo em que a gente está trabalhando para melhorar, na mesa do lado, pode ser que ele já está pronto ali e entrega muito mais valor para o cliente e para o corretor, né? A mesma coisa quando eu olhar do lado de cá para esse lado, ou seja, essa integração que a gente está trabalhando de forma bastante acelerada lá e super, super audaciosa e assim, incrível a forma como os nossos líderes lá também estão conduzindo, a confiança que os nossos chefes lá da Alemanha têm no grupo, tem na nossa liderança aqui, está dando para a gente toda essa possibilidade de explorar todas as melhores práticas, sem vaidade, sem apego, né? Assim, o que é melhor dessa companhia, a gente vai para esse caminho, assim, sempre olhando para fora, né? O que importa é o que é melhor para o cliente, o que é melhor para o corretor. Né? E aí a gente precisa olhar com esse olhar. Então agora a gente tem essa oportunidade e que a gente vai começar a aproveitar muito ela. Né? Vai ser árduo, vai ser um caminho muito desafiador, que a gente vai precisar de parceiros, né, para nos ajudar. Sim, sim. Estamos aqui. Mas Pode contar com a gente. o nosso caminho, assim, somando as 3 companhias, a gente já é a segunda maior seguradora do Brasil. Parabéns. A gente está super animado com isso, mas não satisfeitos com isso, né? A nossa visão de futuro, né? A gente está lá no retrovisor, a gente quer
espera uma escorregadinha para a gente poder chegar lá no Vocês já topo. deram a seta para a esquerda, né? Para fazer a ultrapassagem. A seta já foi dada. Essa é a nossa ambição, né? Mas entregando valor para cliente corretor. Sim. Isso a gente não vai abrir mão. E 2024 promete, então. Boa. Você vê isso a curto prazo. O que você acha? Eu desse vejo que a gente próximo vai ano? fazer muita coisa a curto prazo, né? A gente está priorizando tudo aquilo que impacta cliente, impacta corretor e que a gente pode ter boas práticas em curto prazo, né? A gente está fazendo nosso plano para curto, médio e longo prazo, mas o foco é olhar para isso e fazer tudo que for possível da forma mais rápida possível. E pensando também Buscar nas eficiência, pessoas, né? né? A gente passa a ser uma companhia de quase 5 mil colaboradores, né? Então a gente tem muita gente para participar, para envolver, para estar Contando os terceiros engajada. ou sem os terceiros? Não, contando só próprios, colaboradores. Diretos. Só colaboradores diretos. A gente tem uma equipe Bastante muito gente. grande. Corretores, São mais de 25 mil corretores que produzem. Aí olhando todas as Sim. 3 companhias, né? Assim, como eu não sou da área comercial, posso errar um pouquinho para Sim, mais, para menos, mas passa facilmente de 25 mil corretores. O volume é muito grande de tem negócio. muita gente envolvida no processo. A gente vai passar a ser uma companhia de quase 14 bi, somando as 3 marcas ali no próximo ano. Então, é um negócio muito grande. E se a gente não olhar com muito carinho para o atendimento, sim, a o gente maior vai ter bem de dificuldade vocês. Nossa, o maior bem que a gente tem é o cliente. É o né? cliente. É o cliente e, no nosso caso, o A gente cliente e o corretor. representa a voz da empresa, né? Então, o cuidado tem que ser bastante carinhoso mesmo. E você, Bruno? Na CAD a gente ainda não tem esse tamanho todo, mas a gente chega lá. E o que a gente tem trazido muito de diferencial é tanto a inovação, então, por exemplo, e a inovação a serviço das pessoas. Então, o seguro cyber foi muito pensado em inovação, né? Então, a gente desenvolveu junto com o sistema protecional, com toda uma análise de vulnerabilidade. Então, a gente fez bastante coisa ali para entender realmente qual que era a dor que a gente queria resolver. E a gente tem um time, tanto técnico quanto comercial, muito próximo. Então, a maior parte da nossa carteira são grandes riscos ainda. Então, a gente senta junto com o segurado, com o corretor, negocia direito na ponta. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com todo mundo e um canal muito aberto. Então, esse diferencial fez com que a gente conseguisse, por exemplo, a liderança no E&O, o top 5 em cargas, para atender bem os nossos segurados. E, de novo, o papel do corretor é sempre fundamental. Então, quanto mais a gente está próximo deles, tem corretor que tem o meu próprio número de WhatsApp, tem o número de WhatsApp de um monte de gente lá dentro, para estar sempre disponível e tendo um atendimento de excelência. Os crimes cibernéticos são o ônus do avanço tecnológico, né? Exato. E vocês estão bem cirúrgicos nisso, isso é ótimo. Eu acho que cada vez mais, infelizmente, a gente vai ter esses crimes, né? Além disso, como é que muito curiosidade minha, o de bicicleta, porque é difícil, né, fazer seguro de bicicleta. Como é que é? Então, o seguro de bicicleta é um seguro bem forte com a gente também. A gente tem uma parceria com a Ode. Então, quem compra uma bicicleta com a Ode já ganha o primeiro 1 ano e meio de seguro. E a gente tem ele na ponta também para o corretor cotar e vender, porque ele é um seguro bem simples de vender, né? Ele cobre basicamente roubo e furto, quebra da bicicleta, e a gente tem aí umas assistências bem bacanas também para quem está usando. E aí ele é uma forma da gente apresentar o seguro para as pessoas, né? Então, assim, poxa, o auto às vezes fica um pouco caro, né? As pessoas não entendem muito a real necessidade, olham só para o valor. O de bicicleta acaba ficando bem barato, então ele consegue contratar. Infelizmente, a gente tem visto alguns casos, né, na Marginal, em alguns lugares que a pessoa tem perdido a bicicleta. Então, esse seguro resolve muito rápido. A gente implementou, e aí é quando a gente conseguiu fechar o pacote de inovação com atendimento. Então, a gente implementou um sistema de AI que analisa as fotos da bicicleta e a nota fiscal. Então, a gente tem uma aprovação super rápida na contratação do seguro. E na análise de sinistro, a gente está começando a aplicar também, para entender se, poxa, o que aconteceu com essa bicicleta, faz sentido a gente pagar mais rápido, precisamos de uma análise mais a fundo.
Então a gente conseguiu envelopar o produto com tudo, assim, e aí ele fica muito simples de Deixa eu ser fazer uma pergunta contratado. correlacionada à bicicleta motorizada. A gente tem uma empresa que a gente faz o processo de atendimento também dentro da Sercom, que eles são um dos líderes de moto no nosso país. E um dos diferenciais muito grande dele é a parte de recuperação. Eles têm uma localização depois que acontece o roubo, né, o furto, muito grande. Então isso deixa eles na frente. Para bike, isso também é forte, é bastante pensado na parte de recuperação, com chip, com alguma coisa, como que ele é? É difícil, assim, a gente tem alguns mecanismos para ir atrás e tentar essa recuperação, mas às vezes começa a ficar um pouco caro, porque você vai colocar um GPS dentro da bicicleta, como ela não, se ela não for uma bike elétrica, como é que esse GPS vai ficar ligado? Então é mais difícil. O que a gente tem feito foi criar, por exemplo, uma base de bicicleta sinistrada, então se ela tenta voltar para a nossa base, a gente já sabe que ela é fruto de um furto, de um roubo. A parceria com a ODI, então a gente tem a nota fiscal, a gente tem todos esses dados também. Então a gente tem feito outras tratativas, assim, realmente um chip ou alguma coisa, ele por enquanto está um pouco proibitivo da gente implementar. Mas eu acho que você vai sair com alguns clientes daqui. Ah, não, por favor. Porque, ó, eu sou apaixonado por bicicleta. Eu também. Olá. Eu tô vendo todo Pedalo mundo assim, também. ó. Até o pessoal que tá ali atrás, tá todo mundo assim, ó. É, olha, que boa. legal, né? Porque quem já tomou um capote, que já se machucou, ou nem se machucou, mas na hora que olhou pra bicicleta ali, entortou o garfo, não dá mais. Estou a 15 quilômetros de casa. E agora? As nossas assistências têm esse suporte, então se você estiver longe de casa, a gente pega você e leva para Olha que casa. maravilha. É um Sensacional. guincho. Sim, Isso, acho que a gente é uma das poucas Legal. seguradoras que aceita bicicleta modificada. Então, assim, normalmente o Ah. pessoal aceita ela original de fábrica, né? Não, a gente aceita com algumas peças de mudança, aí passa para uma avaliação, né? Para garantir que aí as peças às vezes ficam muito mais caras do que a própria bicicleta original, Sim. né? Então a gente passa por um crivo lá dentro, mas a gente aceita também. E a partir de que valor? Eu já tô Qualquer pensando. valor, né? Qualquer valor. Você aceita qualquer valor de Qualquer bicicleta? valor, Eu tenho uma turma no condomínio que a gente anda de bicicleta toda terça e quinta. E somos em, acho que uns 15, mais ou menos. E tem bicicletas de todos os Olha valores, só de que maravilha. 2 mil reais até bicicletas de 60 mil reais. Mas Então, é um segmento que vocês estão se especializando, que assim, eu já trabalhei, vou usar também um termo, eu tô plagiando um monte de gente aqui. Se Fica à ouvirem depois, vontade. eles vão se identificar. Mas tem uma colega lá, que ela usa o termo assim, na paróquia passada que eu trabalhei, Sim. a gente tentava expandir nesse mercado, né, assim, mas acabava ficando muito seletivo, a gente não conseguia ter um preço adequado, né, eu até trabalhei com bicicletas internas da operação, tá? Você pensar em uma companhia que tem bicicleta atendendo o cliente na rua, era nessa companhia que eu trabalhava, eu cuidava da parte das bicicletas por um tempo. Mas era muito desafiador conseguir expandir, né? Tanto a venda quanto o serviço, a cobertura, né? E até ampliar o range para você poder ter bicicletas modificadas, né? Ou seja, você conseguir realmente massificar esse produto. Eu acho que Uma muito outra legal. coisa que a gente fez, a gente criou páginas de venda. Então, o que acontece? Pensando na dor do corretor, um ticket médio, um valor de prêmio de um seguro de bicicleta também é baixo. A comissão dele também vai ser baixa. Então, poxa, eu vou investir 2 horas do meu dia para vender seguro de bicicleta ou vou investir para vender um de cargas ou um de Enu? Não era justo a competição entre os dois produtos. Então, o que a gente criou? Uma página onde ele consegue vender na ponta. É uma página que está identificada com o nome dele, com a logo da empresa Olha que dele, legal. e ele Que consegue bom. mandar o link para o segurado e falar, olha, pode contratar, ele recebe a comissão dele normalmente, não tem nenhuma mudança, o segurado final pode escolher parcelamento, pagar no boleto, então isso facilitou muito. Então, ao invés de ele ter que ficar... A página explica o que tem as coberturas, como são as assistências, quais são todo o seguro de bike, então ele pode só mandar, falar, olha, vi que você tem bike, ó, entra nesse link, dá uma olhada aqui que você acha e contrata. O segurado consegue contratar, ele recebe a comissão dele, um autoatendimento fica com feliz. corretor exclusivo. Exatamente. Muito legal. Ah, que bom. Legal. E aí hoje a gente tem mais de, sei lá, 5, 10 mil páginas de venda no ar. Olha Cada só. corretor tem o seu, então é bem bacana isso.
Aí, Marcelo, os caras Gente, pensaram... Os caras pensaram... Terminando aqui, bem a à gente- frente. Por favor. Pode chamar. O papo tá uma delícia, né? Tá fluindo, eu tô adorando. Acho que a gente vai ter que fazer uma segunda rodada depois. Mas assim, antes da gente terminar, eu queria saber uma coisa. Vocês têm alguma história interessante, curiosa ou engraçada para falar sobre seguros que vocês tenham visto ou acontecido, ou até mesmo um seguro diferente de tudo que a gente já viu? Vamos fazer aqui a sessão curiosidades. Você tem, Pance? Pense em alguma coisa. Peguei de surpresa. Eu todo vou te mundo. falar que aconteceu comigo esta Conta. noite. Opa! Na verdade, não foi comigo na minha residência, mas essa noite minha filha me acordou, eram as 2 horas da manhã. Pai, acorda, tem bombeiro dentro do condomínio. Falei, que é? Aí fomos na janela, né, daquela curiosidade. Cheguei lá na casa de um amigo, na torre da frente, no 6º andar, eu moro no 4º, então deu pra ver bem. Deu um curto na televisão dele Nossa. e pegou fogo na casa. Tinham bombeiros, No isso apartamento dele. aconteceu essa madrugada. Tinham bombeiros jogando água dentro da casa, e aí, óbvio, né, desci, fui lá falar com meu amigo, uma pessoa super querida, fui bater um papo com ele, ele falou, cara, na hora, já acionei meu seguro da residência, Ó, que bom. então, de seguro, né, falou, já vi que algumas coisas vão ter coberturas, outras não, tal, mas parte eu tô coberto. Então... Será que ele ligou de madrugada pro corretor dele? Coitado. eu não sei como É médico, né? Mas É um ele pouco ligou, médico. para alguém Ótimo, ele ligou. ótimo. Então, isso é uma história curiosa e recente, que foi esta madrugada. E você, Márcio? Olha, eu tenho um monte. Opa, conta uma boa. Algumas não Uma são, sexy, não são conta uma permitidas. Eu vou contar uma sexy, então. E essa é mesmo, À tá? vontade. É, Só maiores de idade bom, agora. quem lida, né? Quem cuida de central de atendimento já ouviu de tudo, né? Já. E a gente identificou uma vez, né? A gente foi ouvir depois da chamada, né? O supervisor até trouxe a informação para a gente avaliar, assim, olha, teve um cliente aqui que ligou e pedindo um serviço que a gente não tem, né? Mas que pode ser uma oportunidade. A gente tinha, na verdade, esse estímulo, né? Toda vez que a gente recebesse uma ligação com alguma solicitação de serviço em que a gente vai recusar, porque ele não faz parte do portfólio, ou que é algo que possa ser uma oportunidade, eles anotavam isso. Mas esse veio de forma especial. E aí a gente foi ver, assim, o título a gente tinha um processo para capturar isso, né? O título era Serviço de Acompanhante. Aí, quando você lê o título, eu preciso pegar a ligação para ouvir. Qual foi a ideia do cliente, né? Já com a cabeça pensando no mal, né? É assim, pensando no sexy, né? Aí a gente pegou a ligação, foi ouvir, entender. Aí acaba ficando até um pouquinho triste, porque era uma pessoa que tinha os nossos seguros, né, tinha produto residencial, que ela era sozinha, e ela ligou perguntando se a gente tinha algum serviço de um acompanhante para acompanhar ela numa balada. Porque ela era sozinha e ela não queria sair sozinha. Ela falou assim, existe esse tipo de serviço? Porque se tiver eu vou acionar, hoje eu não quero sair sozinha. Era uma moça, né? E aí, quando eu ouvi aquilo, aí duas coisas você pensa, né? Assim, poxa, tem uma oportunidade extremamente complexa, né? Mas é uma oportunidade porque as pessoas hoje em dia estão ficando cada vez mais sozinhas, né? E cada vez mais precisando de companhia. E assim, mas me mostrou uma coisa legal também, né? Assim, ela ligou para uma seguradora para perguntar isso, assim, o quanto as pessoas confiam na gente. Verdade, né? verdade. Porque, assim, você vai sair com alguém que você não conhece, mas se a seguradora me levar essa pessoa, me indicar, eu confio, sabe? Então esse também é o nosso, acho que é o nosso papel, sabe? A história é engraçada e tal. Tem um serviço De confiança. muito similar, na essência desse que você comentou, que tem um amigo nosso, Martins, que trabalha nesse tipo de atendimento, que é o do CVV. Pessoas que ligam pedindo ajuda, tô depressiva, tô querendo algum tipo de aconselhamento, briguei com meu marido me bateu, enfim. Tem uma série de motivos, só que ela precisa falar com alguém e esse alguém é um atendimento. Ó, boa parceria, hein? Vou cobrar royalties depois. Façam parceria com a CVV, seguro, a pessoa tá lá, depressiva, aquilo que eu falei, né? O seguro contra doenças mentais e afins, né?
E você, Bruno? Me conta aí. Se eu tenho pouco tempo de casa no seguro, talvez eu não tenha uma história minha. Deixa eu pensar, não. Faz o plágio também. O que eu já ouvi que foi muito interessante uma vez, na minha antiga paróquia, a gente trabalhava muito com auto, né? E aí, para quem é novo no seguro, você muitas vezes está lendo ali regras, clausulado, etc. Mas você também precisa de um pouco de prática. Então, a gente foi para o time de subscrição geral e falou assim: me conta uns casos de seguro para eu entender onde que eu estou entrando. E aí foi interessante que a pessoa falou que uma vez eles estavam indo atrás de um seguro de carro, né? O carro tinha sumido e tal, eles estavam procurando. E aí alguém ficou com uma pulga atrás da orelha de que aquele carro tinha sido fraudado de alguma maneira. E aí procurou, não achava, e a última cartada, eles ligaram o GPS para ver onde é que estava e apontava dentro da casa da pessoa, era uma casa, né? Só que eles não tinham permissão para entrar. Aí uma hora eles conseguiram e entraram. E aí, no primeiro momento, não acharam o carro na casa. Mas o GPS mostrava lá dentro. Quando eles foram ver o jardim, o quintal, estava meio mexido. E a hora que eles cavaram, o carro estava enterrado lá dentro. Uau! A pessoa fez todo um trabalho de enterrar o carro Para ganhar o seguro. ganhar o seguro. Brasileira. Criatividade, né? Criatividade para o mal, né? Uma pena, meu Deus. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gostaria muito, meu desejo maior seria que todo brasileiro pudesse ter acesso aos seguros. Hoje em dia, ainda não é todo mundo que consegue pagar seguro. E eu vou falar para vocês que dormir um sono completo e tranquilo não tem preço. Então, assim, né, seria tão bom se todos pudessem dormir um sono tranquilo porque estão protegidos, a família, o patrimônio. Esse é um trabalho louvável. Eu agradeço demais a presença de vocês. Eu amei. Eu quero estender depois, fazer uma segunda rodada. Espero que vocês tenham gostado também. Por favor, entrem no Instagram e curtam lá, coloquem lá o @sercomoficial. Coloquem nos comentários que assunto vocês querem que a gente traga. E olha, agradeço demais a vocês. Eu amei esse papo. Obrigada, Agradeço gente. o convite. Obrigado de novo. Eu gostaria que vocês finalizassem, cada um se despedisse, por favor. A gente não tem nem como agradecer, né? Assim, muito legal, assim, oportunidade única, né? De estar aqui com vocês, de estar participando. Eu sei que vai ter um público gigante aí que vai assistir isso, né? Espero inspirar alguns deles para vir para o nosso mercado, né? Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado por estar aqui com vocês. E desejo muito sucesso para a Sercom, né? Uma empresa, como eu falei no começo, reforço aqui, que a gente admira muito, né? É mútuo. Isso. E parabéns aí pelos 30 anos da Sercom. Não, também agradecer muito pelo convite, foi realmente um papo muito bacana. A gente também considera a Sercom um grande parceiro nosso, né? A gente trabalha com vocês, então obrigado e só chamar na próxima. Demais a parceria e a oportunidade de estar com vocês. Claro. Muito obrigada, Bruno. E você, Pancito? Eu que agradeço a participação dos dois. E a gente cada vez mais tentando se especializar, colocar entendimento, clareza, ferramentas para poder ajudar, né? Tanto clientes que já estão dentro de casa, quanto futuros novos parceiros. E isso daí eu acho que essa troca de informações, esclarecimento do que cada um... É o trabalho muito de corretor, né? Eu trabalho na área comercial e procuro fazer um pouco disso, tentar entender qual é o momento, qual a necessidade, para a gente tentar colocar uma solução mais customizada para dentro dos clientes. É isso Obrigado aí. pela participação. Gente, obrigada.